Olá, seja muito bem-vindo. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre o tema dieta espiritual. Já gravamos 3 vídeos a respeito desse assunto. Se você não viu ainda, assista lá os outros. Hoje estaremos aqui falando a respeito do quarto alimento que compõe a dieta espiritual. Aquela dieta que vai fazer com que você se fortaleça espiritualmente. O texto base que utilizaremos está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Hoje falaremos a respeito do alimento serviço. É um alimento. Servir é um alimento. Para quem? Para nós que somos servos de Cristo. Para começar, a gente vive numa época em que esse negócio de servir aos outros aí, servir de uma forma geral, está fora de moda. O que está em moda hoje é ser servido. Tudo que você pode ver aí, todos os livros de autoajuda, todos os programas televisivos, tudo, redes sociais, tudo que você vê, ele tem aquela questão de que é para você ser servido. Tudo é feito dessa forma, para você ser servido, nunca para você servir aos outros. Nós casamos para sermos felizes hoje em dia. Vamos à igreja para nos sentirmos bem, ou seja, para que a igreja nos sirva. Nós somos aconselhados a sair de perto de pessoas problemáticas, porque você não pode se prejudicar por causa de outra pessoa. Nós buscamos satisfação pessoal em tudo que é área da nossa vida, seja uma satisfação na área emocional, na área material ou na área física. Nós estamos sempre no centro das coisas e todos os outros devem nos servir. Mas a pergunta que eu faço é: será que isso é bíblico? E nós vamos descobrir que não é bíblico. No Evangelho de João, capítulo 4, versículos 32 e 34, naquela passagem que trata da relação de Jesus com a mulher samaritana, Jesus fala algo interessantíssimo aos seus discípulos, logo que estes voltam do lugar aonde eles foram. Jesus Cristo diz: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Vós quem? Os discípulos dele. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus Cristo se apresenta como o servo, aquele servo que cumpre a vontade de quem o enviou, ou seja, Deus Pai. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45, a gente vai perceber uma coisa interessante também. O próprio Jesus Cristo se apresentou como servo. Porém, não é de hoje que nós, seres humanos, não queremos servir. Nós queremos ser servidos. Nós queremos um lugar proeminente. Nós queremos ser o centro das atenções. Então vamos ver o que essa passagem nos diz. Então, se aproximaram dele, de Jesus, Tiago e João, ambos filhos de Zebedeu. Eles eram apóstolos, dois dos 12 apóstolos de Cristo. Filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda, ou seja, locais de glória. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? E eles responderam: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-me à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Então vocês percebam que os próprios apóstolos de Cristo, aqueles que conviveram com ele, pediram um lugar proeminente. Eles queriam um local de honra. E isso foi, muitas vezes, essa situação foi confrontada pelo próprio Jesus
Cristo. Essa questão do cristão querer se aparecer ou ser bem visto e tudo mais. Primeiro ponto, nós somos salvos para servir. Jesus nos comprou com o seu próprio sangue para que nós viéssemos a ser servos dele. Servos, ou seja, aquele que serve, aquele que cumpre as suas vontades, aquele que anda nos seus caminhos. Um verdadeiro cristão, ele é um servo do Senhor. Por isso que aquela ideia de que a pessoa se converteu e ela pode andar da maneira como bem entender e fazer o que bem entender e ter a mesma vida que tinha antes da conversão, é uma ideia errada. Porque nós somos salvos e regenerados para sermos servos e cumprirmos com a vontade do nosso Deus. 2 Coríntios 4:5 diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Ser servo do Senhor é identidade espiritual. A identidade do servo, do cristão, é ser servo de Deus, servo de Jesus. É a identidade dele, é o ser dele. Ser servo do Senhor é uma posição de confiança e honra. É uma posição de confiança e honra. Nós temos a verdade. Nós temos uma posição privilegiada, porque Deus, por meio do Espírito Santo, nos abriu os olhos para que nós entendamos o Evangelho. E nós temos essa grande honra de poder sermos filhos de Deus. Ser servo do Senhor também é passar por sofrimentos e tribulações. A palavra de Deus nos alerta que quem quer ser o servo fiel será perseguido, sofrerá tribulações, sofrerá problemas. E isso é ser servo do Senhor. Ser servo do Senhor também é aguardar uma grande herança, pois temos fé de que sofremos com Ele e reinaremos com Ele na glória. Isso é ser servo do Senhor. A igreja do Senhor não é uma empresa. Isso é um ponto que deve ficar muito claro na nossa mente. Nós vivemos numa época muito empresarial, época do coaching. Tudo é feito por meio do pragmatismo, ou seja, o que é certo é aquilo que dá certo. Então, não interessa os valores. É o famoso, os fins justificam os meios. Desde que o objetivo seja alcançado, o meio, os caminhos que você tomar, não importa. Então, tudo é levado a ser como uma empresa que busca resultado, que busca efetividade. E a igreja não é assim. Ela não é uma empresa. Quais são as diferenças que nós podemos apontar entre uma igreja do Senhor e uma empresa secular? Simples. Na empresa secular, quem tem poder manda. E na igreja, quem tem poder serve. Olha que interessante. Na empresa secular, quem tem poder manda. Na igreja, quem tem poder serve. Outra diferença importante, na empresa as pessoas querem ser servidas e na igreja estamos para servir. Então tenhamos isso muito claro na nossa mente. Nós vamos à igreja, nós nos reunimos com nossos irmãos da igreja para servir. Se todo cristão tivesse isso muito bem claro na sua cabeça, muita coisa mudaria dentro da nossa comunidade evangélica. Igreja não é uma empresa de prestação de serviços. Muitas pessoas pensam que a igreja está para servi-lo e não é assim. Nós que devemos servir. Muitos crentes agem como consumidores que têm necessidades que precisam ser atendidas. Aquelas pessoas que buscam a igreja, uma igreja perfeita que vá atender todas as suas necessidades, sejam essas necessidades espirituais, materiais, físicas, econômicas, psicológicas, emocionais, tudo. Então, as pessoas tratam a igreja como se fosse uma prestadora de serviços. E não é assim. Servir
É um alimento que nutre a alma. Por isso que ele está dentro dos 5 alimentos que vão nos fortalecer espiritualmente. Depois nós falaremos um pouco mais a respeito disso e vocês vão perceber como que o servir alimenta a nossa alma. Ponto 2. Motivos para servir. 5 razões básicas para nós servirmos. Primeira, devemos servir seguindo o exemplo do chefe. Que chefe? Jesus Cristo, que nos mostrou como é servir. 2. Devemos servir porque somos servos. Fomos comprados com o sangue de Cristo para sermos servos dele. Devemos servir porque temos uma tarefa para cumprir. Esse ponto ele é importante porque ninguém vive por acaso. Deus tem algo para cada pessoa realizar. Nós não estamos aqui por um acaso, por acidente. Como diz em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais, ou seja, as boas obras, Deus de antemão ou antecipadamente preparou para que andássemos nelas. Então você percebe que tudo tem um propósito. Nós não estamos vivendo um acaso, um acidente. Tem um propósito. 4. Nós devemos servir porque somos capacitados espiritualmente por Deus. Deus nos dá uma tarefa e capacita-nos com dons espirituais para cumpri-la. Vejam o que diz 1 Pedro 4:10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós temos a nossa vocação, Deus nos chama para cumprirmos determinadas tarefas e Ele nos capacita, nos dando os dons específicos para que cumpramos aquela determinada tarefa. E por fim nós devemos servir porque seremos recompensados por Deus. Vejam o que diz Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. É importante nós apontarmos aqui que de vez em quando bate aquele desânimo na questão do servir. Às vezes a gente fica desanimado ou desmotivado em servir por causa da decepção que temos com as pessoas ou instituições de um modo geral. Mas isso não é motivo para que nós não sirvamos. Mesmo que de vez em quando a gente se sinta desmotivado, a gente não pode deixar que essa desmotivação nos vença. Nós devemos servir independente das outras pessoas, decepção com outras pessoas ou instituições. Não importa. Lembrem-se que instituições são compostas por seres humanos, esses seres humanos são pecadores, são falhos. Claro que alguém um dia vai te decepcionar. Só que você não pode viver com essa decepção e deixar de fazer as coisas porque alguém te decepcionou e aí você fica de birra com essa pessoa e deixa de fazer o que deve ser feito. No livro chamado Faça a Coisa Certa Apesar de Tudo, o seu autor, Kent Cave, apresenta-nos 10 maneiras de nos motivar ao serviço. E eu anotei essas 10 maneiras porque eu achei muito interessante. Percebam o que ele diz no livro dele. As pessoas são ilógicas, irracionais e egocêntricas. Isso é verdade. Somos todos pecadores. Ame-as, apesar de tudo. Olha que interessante. Então aqui, nessas 10 maneiras de nos motivar, você já vai percebendo também as formas de servir. Então aqui a primeira você já vê, ame-as. Amar é uma forma de serviço. Aqui cabe uma explicação que o amar na nossa sociedade ele é tido como sendo um sentimento, mas não é. O amar ele é uma ação. Você ama uma pessoa quando você faz o que deve ser feito para com ela. Não é um sentimento, não é algo involuntário. O amor ele é algo voluntário e ele está relacionado com o servir, o fazer alguma coisa, e não simplesmente sentir alguma coisa. Segunda maneira, se você fizer o bem, as pessoas o acusarão de ter motivos egoístas ocultos. Faça o bem
apesar de tudo. Ou seja, embora as pessoas possam te acusar de estar fazendo o bem por motivos que não são lá tão louváveis, faça o bem apesar de tudo. 3. Se você tiver sucesso, ganhará falsos amigos e inimigos verdadeiros. Busque o sucesso apesar de tudo. 4. Quarta maneira. O bem que você faz hoje será esquecido amanhã. Faça o bem apesar de tudo. 5. A honestidade e a franqueza o tornarão vulnerável. Seja honesto e franco apesar de tudo. 6. Os maiores homens e mulheres com as maiores ideias podem ser eliminados pelos menores homens e mulheres com as mentes mais estreitas. Pense grande, apesar de tudo. 7. As pessoas favorecem os oprimidos, mas seguem somente os bem-sucedidos. Lute pelos oprimidos, apesar de tudo. 8. Aquilo que você passa anos construindo poderá ser destruído da noite para o dia. Construa, apesar de tudo. 9ª maneira. As pessoas realmente precisam de ajuda, mas poderão atacá-lo se você as ajudar. Ajude-as, apesar de tudo. Aqui nós temos aquela questão da ingratidão. Às vezes você ajuda a pessoa de bom grado e ela te devolve com alguma agressão. Mas isso não é empecilho para você deixar de ajudá-la. E por fim, 10ª maneira. Dê ao mundo o melhor de você e levará um soco na cara. Dê ao mundo o melhor de você, apesar de tudo. Então esteja disposto a levar esse soco na cara, ou esteja disposto a dar a outra face. Item 3. Os riscos em servir. Os riscos que envolvem o serviço. Servir não é fácil. É contra a nossa natureza humana e pecadora. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos preguiçosos, nós somos egocêntricos, nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos. Diversos adjetivos negativos para nos caracterizar. Mas, mesmo assim, nós devemos cumprir com o que Deus quer que nós cumpramos. E o Espírito Santo está aí para morar dentro de nós e nos fortalecer e nos ajudar para que nós vençamos essas dificuldades. Devemos nos policiar para que a nossa suposta boa intenção em servir não esteja camuflada em intenções egoístas. Aquelas pessoas que querem servir, mas na verdade a intenção é aparecer, ou é se dar bem, ou conseguir qualquer outro motivo egoísta, conquistar qualquer outro motivo egoísta e não o servir para o próximo, buscando o bem-estar do próximo e etc. No nosso texto base, Jesus nos traz alguns perigos a serem evitados. É o que nós lemos lá no Evangelho de Marcos. E quais são esses perigos? O perigo de desejarmos uma posição de privilégio na igreja, usando influências políticas ou familiares. É o que os dois ali tentaram, os dois apóstolos tentando fazer com que Jesus, usando aquela influência, colocasse-os no lugar de destaque. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Devemos tomar cuidado também com o perigo de uma família querer ser dona da igreja. Às vezes uma família fundou uma igreja, a família é grande, a igreja foi crescendo, e algumas vezes acontece dessa família querer dominar a igreja e achar que tem algum privilégio por ela ter iniciado o trabalho, por exemplo. Devemos lembrar que a igreja é de Cristo. Às vezes ele usa as pessoas para construir, dar início à sua igreja, às vezes através de pontos de pregação, congregação e igreja, porém a igreja continua sendo de Cristo, ela não tem dono humano. Devemos também tomar cuidado com o perigo de disputas pessoais por cargos e posições de liderança na igreja. Devemos lembrar que a liderança na igreja ela é de cooperação e não de competição. Aqui nós temos mais uma diferença entre a igreja e as empresas por aí. Às vezes a empresa, as pessoas trabalham por meio da competição, e aí na competição vale tudo. Vale você passar uma rasteira no outro para você conseguir o cargo do outro. Mas na igreja não é assim. A igreja deve trabalhar por meio da cooperação, um ajudando o outro e todos rumo a um objetivo comum. O perigo de servir apenas para aparecer, é o que nós já pontuamos anteriormente, mas é aquela questão de você estar fazendo com segundas intenções, buscando servir alguém de bom grado, porém, no seu íntimo, você está buscando promoção pessoal, está buscando confete para você mesmo ou algo do tipo.
Então, tenhamos cuidado com esses riscos. O perigo de usarmos o discurso do serviço apenas para nos servirmos da igreja. Muita gente, às vezes, utiliza a igreja como um trampolim para alguma outra coisa. Então, ela utiliza aquele serviço ali buscando algo para benefício próprio. Cuidado com isso. Qual a conclusão que nós chegamos dessa exposição? Primeiro, somente o cristão que trabalha cresce. O trabalho, ele é algo fundamental para nós cristãos. Alguma vez na sua vida você já deve ter ajudado alguém. E você percebe que quando você ajuda alguém, a impressão é que quem foi ajudado foi nós. Perceba aí. Você ajuda a pessoa e às vezes a impressão que dá é que você que foi ajudado. Isso é um alimento espiritual para nós. Porque nós estamos cumprindo com o mandamento de Jesus. Então, quando nós fazemos o bem, quando nós servimos ao próximo, nós estamos sendo alimentados espiritualmente. Como Jesus disse, o alimento dele era cumprir com a vontade de Deus. E o nosso alimento deve ser cumprir com a vontade de nosso Senhor Jesus. Saia da sua área de conforto e comece a servir. Esse servir, ele tem diversos aspectos. Você pode servir em milhares de situações, por assim dizer, ou das mais variadas formas. Você pode servir pregando, você pode servir evangelizando, você pode servir tocando, cantando, limpando, visitando. Você pode servir ajudando a pessoa a terminar uma construção da sua casa, ajudar a pintar, ajudar a recortar. Enfim, diversas maneiras que nós temos para servir. Não tem uma coisa só. E também não tem hierarquia entre o serviço. Você não pode falar que a pessoa que está em missões no meio de uma tribo indígena, ela está servindo com uma hierarquia maior do que aquela pessoa, por exemplo, que limpa a igreja, que deixa ela bonita, limpa, bem organizada, para que nós possamos adorar a Deus quando nós formos no templo. Então não tem hierarquia entre o serviço. E Deus, ele dá diversos dons. Então a pessoa vai ter, cada uma vai ter um dom. A pessoa que pensa que não tem dom para nada, ela tem um dom. Às vezes ela não sabe qual é esse dom, mas tem um dom. Deus deu o dom para a pessoa. Ela precisa descobrir qual é esse dom e colocar esse dom à disposição do reino de Deus. Isso é o servir. O servo de Cristo, ele enfrenta 3 tentações perigosas. Quais são essas tentações? Primeira, ser autossuficiente e autoconfiante. Aquela pessoa que reconhece o seu dom, só que não reconhece que esse dom foi dado por Deus. Ela acha que é ela que tem aquele dom. Ela é o cara, por assim dizer. Isso é um perigo que nós devemos ficar atentos e fugir dele. Outro perigo é a gente ser espetacular, ter uma mentalidade de celebridade, achar que aquele dom que Deus nos deu é nosso e a gente merece algo a mais que os outros. Você começa a ficar arrogante, você começa a olhar os outros de cima para baixo. Isso é um perigo. E por fim, ser poderoso, estar no controle. A pessoa quer dominar tudo. Ela quer ser a mandona, a dar a ordem e que os outros obedeçam. E se não obedecer, eu tiro essa pessoa do meu círculo, por exemplo, de amizade ou do meu setor dentro da igreja. Então devemos tomar cuidado com esses perigos. Lembrando que o próprio Jesus Cristo mostrou a humildade e o serviço ao lavar os pés dos discípulos, mostrando, do jeito que eu estou fazendo, vocês devem fazer. Então quem quer ser grande na igreja, no reino, tem que ser aquele que serve, tem que ser o menor, por assim dizer. E algumas reflexões e aplicações práticas para a nossa vida. Você tem agido como servo de Deus? Ou você tem agido como aquele que está sempre buscando ser servido e não servir? Geralmente aquela pessoa que só quer ser servida é aquela pessoa que começa a só reclamar de tudo. Pessoa que reclama do som alto, reclama do ventilador ligado ou desligado, reclama do banco duro, reclama da pregação, reclama dos cânticos, reclama do irmão do lado, reclama de tudo. Geralmente é aquela pessoa que não move um palitinho para servir. Porque quando você se coloca no lugar de servo, aí você percebe que a coisa é mais embaixo. Ficar de um lado só reclamando e apontando o dedo é muito mais fácil.
Agora, ir lá começa a ficar muito complicado. Então, você tem agido como servo? Ou você está buscando ser servido? Quais são as suas maiores dificuldades para servir? Será que é porque você não sabe qual é o seu dom? Será que é preguiça? Será que é desmotivação? Pense, qual é a sua maior dificuldade e trabalhe nisso. Eu não sei no que eu sou, eu não sei no que eu sou bom. Pergunte para as outras pessoas, as pessoas que vivem próximas de nós, tem sempre um olhar muito mais criterioso quanto a isso do que a gente mesmo. Às vezes a gente acha que a gente não tem dom para nada. E aí você conversando com as pessoas acabam te mostrando, falando, não, você é muito bom nisso. Ou você pode pensar o que as pessoas vêm perguntar para você responder. Aí você vai saber que aquilo ali é um dom seu. Por exemplo, na área de elétrica, a pessoa vem perguntar para você, mas como é que eu resolvo esse problema elétrico aqui? Opa, você já sabe que você tem um dom nessa área de elétrica. Será que você não pode ajudar a servir? Fazer algum reparo na igreja, por exemplo? Ou na casa de algum irmão necessitado? Então, pense dessa forma. Você tem usado o serviço cristão para se promover? Isso é perigoso, hein? Muita gente usa o serviço cristão para buscar aparecer. Isso é um perigo e nós devemos ficar atentos com relação a isso. Não busque se promover através do reino, que você vai se dar mal. Então, com isso, nós encerramos a lição de hoje. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, mande aí na descrição. E eu te aguardo aqui na semana que vem, onde falaremos sobre o último alimento espiritual. E depois partiremos para os exercícios. São 8. Muito legal e muito importante também. Então é isso, um forte abraço, que Deus abençoe sua vida e que você tenha uma excelente semana. Até a próxima.